Olá! Este podcast foi gravado pelos alunos do curso de Biomedicina da Devray Metrocamp, onde iremos informar a vocês tudo a respeito da doença celíaca. Afinal, você sabe o que é a doença celíaca? Muitas pessoas têm alergia a algum tipo de alimento, geralmente corantes ou ao leite, por exemplo. Pense então numa intolerância a um produto que está presente em vários alimentos, os mais comuns do nosso dia a dia, como pão, cevada, macarrão, bolos e mingais. Este elemento é o glúten, a principal proteína presente no trigo, centeio, cevada e aveia. E para uma pessoa apresentar intolerância ao glúten, ela precisa ter dois fatores. O primeiro fator é a predisposição genética, isto é, nascer com chance de desenvolver esta intolerância. O segundo fator é comer alimentos que contenham glúten. Esta intolerância é para a vida toda e acontece principalmente porque o glúten danifica o intestino delgado e com isso prejudica a absorção dos nutrientes dos alimentos. Então essa é a doença celíaca. Na área da saúde, pensava-se até pouco tempo que poucas pessoas possuíam a doença celíaca. E no contexto epidemiológico da doença, foi observado que isso mudou de forma frequente no mundo todo, e a doença afeta cerca de 1 a cada 100 pessoas, e este aumento foi desencadeado devido às modificações realizadas em determinados tipos de alimento, e a tecnologia responsável pelo aumento da produtividade e a redução dos impactos ambientais na agricultura. Agora, o estudante de Biomedicina Henrique Fernandes irá nos falar a respeito dos sintomas da doença celíaca. Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique. Eu estudo na Faculdade Metrocamp, Devray, e vou falar um pouco sobre os sintomas dessa doença. Elas podem surgir em qualquer idade. Os alimentos que contêm glúten em geral são introduzidos na dieta da criança a partir dos 6 meses. Depois desses meses ou anos após essa introdução, os sintomas da doença se iniciam e pode variar de pessoa para pessoa. Assim, o indivíduo com a doença celíaca pode apresentar apenas um único ou vários sintomas que iremos falar. Ela se manifesta então sobre 2 formas. A primeira é a clássica, onde a pessoa intolerante ao glúten ela apresenta os sinais visíveis da doença, que são a diarreia crônica, a dor de barriga, o humor alterado, a perda de apetite, anemia, vômitos e emagrecimento, e também no atraso do crescimento. Na segunda forma, é atípica. Nessa forma, a pessoa irá apresentar osteoporose, dores nas articulações, intestino preso, ciclo menstrual irregular e epilepsia. Algumas pessoas têm o maior risco de apresentar a doença celíaca. Os familiares de primeiro grau de celíacos e aqueles que apresentam síndrome de Down e doenças autoimunes como a diabetes são as pessoas mais predispostas. Agora, o Alander, que também é aluno do curso de Biomedicina, irá falar a respeito do diagnóstico da doença celíaca. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Alander, estudo Biomedicina na Metrocamp e eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico da doença celíaca. Bom, quando a pessoa apresenta algum dos sintomas já mencionados, ela deve realizar um exame de sangue específico. Esse exame é chamado de sorologia para a doença celíaca. Se esse exame der alterado, ela deve realizar a biópsia do intestino delgado para confirmação do diagnóstico. Na biópsia, o intestino delgado normalmente apresenta as vilosidades intestinais com um formato parecido com os dedos das nossas mãos. É neste local que ocorre a absorção dos nutrientes, no caso proteína, carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais. No paciente celíaco, essas vilosidades ficam atrofiadas, prejudicando a absorção dos nutrientes. O único tratamento conhecido até o momento é a dieta totalmente sem glúten, de forma permanente. E você sabe por que essa dieta totalmente sem glúten é importante? Porque além de ocasionar o desaparecimento completo dos sintomas e de melhorar a qualidade de vida, evita também a ocorrência de complicações. Agora, vamos abordar os alimentos permitidos na dieta sem glúten. Os alimentos permitidos são cereais, arroz, quinoa, trigo e milho. Farinhas e féculas, farinha de arroz, amido de milho tipo maizena, fubá, farinha de mandioca, farinha de soja, polvilho, flocos de arroz e milho. Massas, feitas com as farinhas permitidas. Verduras, frutas e legumes, laticínios, gorduras, todos os tipos de carne e todos os tipos de grãos. Existe uma lei
de número 10.674/16 de maio de 2003, que diz que todo produto que for embalado ou processado industrialmente deverá conter as titulações "contém glúten" ou "não contém glúten", informando a população sobre a presença desta proteína. E lembre-se, é de extrema importância procurar um médico caso uma pessoa apresentar os sintomas. Não se deve iniciar a dieta sem glúten sem o acompanhamento de um profissional e antes da confirmação do diagnóstico da doença.